Amém. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo de número 13. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas para não ter uma leitura diferenciada, estarei lendo juntamente com os irmãos aqueles 2 versículos. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Somente esses 2 versículos. Vamos orar neste momento e em seguida vamos dar o início ao estudo desta noite. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te rendemos graças, ó Senhor Deus, segundo teu servo falou, que em tudo dai graças. Te agradecemos pelos aniversariantes, ó Senhor Deus. Hoje podemos tomar um café junto com a irmã Andréia, quando comemorou mais um dia de aniversário, mais um ano de aniversário, ó Senhor Deus, Andréia e Estevão. Mas também te rendemos graças, ó Senhor, porque sabemos que tu estás no cuidado, ó Senhor Deus, do irmão Edson, ó Senhor, pai do irmão Wallace, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor, porque podemos contar contigo em todos os momentos. Porque somente tu traz a paz ao nosso coração, ó Senhor Deus. Em momentos aflitivos, ó Senhor Deus, nós conseguimos manter uma paz, ó Senhor Deus. Uma paz que excede todo o entendimento, ó Pai. E agora que estamos aqui na tua casa, Senhor, reunido, te pedimos que cuide daqueles que estão a caminho da tua casa também. Guarde-os e proteja-os, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelos nossos que ficaram em casa, ó Senhor Deus, nos seus afazeres. E te pedimos que o teu Santo Espírito complete, ó Senhor Deus, tudo quanto estaremos falando nesta noite, finalizando essa série de estudos, ó Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos em o nome, por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a partir do próximo domingo, começando pelo culto matutino, nós daremos início ao mês de aniversário da igreja. Mês de aniversário da igreja, a partir do próximo domingo, na parte da manhã, já teremos assim um culto voltado para o mês de aniversário. São 50 anos, obrigado. São 50 anos de história. 50 anos de história desta igreja. E nós seremos surpreendidos pela dinâmica do culto. A cada domingo nós teremos algo diferente, a cada domingo nós teremos estaremos mostrando alguma coisa assim que nos trará à memória o início da organização desta igreja. Então vale a pena estarmos aqui, não apenas aos domingos, mas também nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras nós estaremos aqui, quarta-feira também. E a quarta-feira o culto também será alusivo aos 50 anos da igreja. E o tema para o mês será de gratidão. Gratidão. Então todos os mensageiros estarão trabalhando sobre este tema, gratidão, agradecendo ao Senhor por todos estes anos que nós passamos aqui na igreja. O tema fechando esse mês de março, janelas de Deus para uma nova visão, e o assunto é: abra a janela de Deus para receber a visão. Abra a janela de Deus para receber a visão. Este é o assunto desta noite. E eu lembro que no primeiro culto, na primeira quarta-feira do mês que nós tivemos aqui, nós estivemos falando a respeito da janela, a importância da janela. A janela é tão importante que a Microsoft colocou o nome de Windows no seu computador.
o computador de mesa. E o Windows, nós sabemos, significa janela, foi falado no primeiro encontro aqui. Também o pessoal, nossos irmãos aqui da América do Sul, que são aqui da América do Sul, do Chile, né? Eles chamam janela de ventana, quer dizer, alguma coisa que traz para você algo refrescante. Algo refrescante. Então a janela é muito, por demais, importante para nós. Mário Quintana, eu cheguei até a anotar aqui, Mário Quintana, ele diz o seguinte: quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página diferente, ou numa nova página. Então Mário Quintana fala a respeito disso. Khalil Gibran, que no livro dele vem Gibran Khalil Gibran, não sei quantos irmãos chegaram a ler esse livro, conhecem esse livro, não, conhece o autor desse livro, Gibran Khalil Gibran. Ele diz também: um livro é como uma janela, que não o lê, é como alguém que ficou distante da janela e só pôde ver uma pequena parte da paisagem. Só relendo aqui: um livro é como uma janela que não o lê, é como alguém que fica distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. Então, às vezes, quando eu lembro, já comentei os irmãos aqui, quando nós viajamos, quando os irmãos viajam, e principalmente de avião, a janela é muito pequena, mas todo mundo quer sentar próximo à janela. Todos querem sentar próximo à janela. E aqueles trens que antigamente, não sei quantos alcançaram o trem de aço que saía aqui da antiga Barão de Mauá, ia para São Paulo. Ali tinha uma janela muito grande, uma janela enorme. Então, geralmente, as pessoas ficavam presas na janela vendo todas as paisagens. E a janela em si é muito bom, inclusive nessa situação que nós estamos passando agora, a janela é necessário que haja bastante ventilação. Não é bom que esteja assim, com o ar-condicionado ligado e todas as janelas fechadas. Então é bom que a janela esteja aberta. Não com o ar ligado, logicamente, mas é bom que o vento circule, que o ar circule dentro daquele ambiente. Então a janela por demais é importante. E dentro deste assunto, vem nos falando a respeito de janelas. Durante essas 4 semanas nós falamos sobre as janelas. E nesse slide que nós já acabamos de ler, mas vamos reler novamente, esse terceiro slide nos diz assim, porque pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta flecha é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Então, lógico que é um sentido figurado, mas ele pediu que o rei abrisse a janela, e ali ele segurou nas mãos do rei e apontou aquele arco com a flecha em direção à Síria, porque a Síria estava aterrorizando Israel. E aí o rei, então, com a ajuda de Eliseu, aqui no caso era Eliseu, não Elias, era Eliseu pôde então segurar nas mãos daquele rei e dar então lançar aquela flecha. Aí vamos ver um pouco mais adiante o que estava acontecendo. Todas as janelas de Deus que Deus nos abre, existe algo maior por detrás dela que podemos imaginar. Deus nos abre uma janela, mas por trás dessa janela existe algo maior que Deus quer nos proporcionar, que o Senhor Deus quer nos dar. Quando nós vemos estas situações em nossas vidas, por exemplo, algumas janelas importantes, é o dia do nosso nascimento, o dia da conversão, o dia do nosso chamado a nível de missão dentro da obra do Senhor. E aí, quando nós voltamos aí para a folha que os irmãos têm em mãos, nós começamos a ver, quando nós começamos a falar a respeito do rei, esse rei era o rei Jeoás, filho do rei Jeoacás, ok? Então a janela
em santidade, para abrir a janela de Deus e receber a visão, é necessário que ande em santidade diante do Senhor. Se eu quero alcançar aquilo que o Senhor Deus tem para mim, é necessário que eu ande em santidade diante dele. Nós sabemos que a santidade é algo um tanto quanto difícil para cada um de nós. É um tanto quanto difícil. Nós buscamos a santidade, mas é difícil. Eu não vou dizer que os irmãos, não é fácil buscar a santidade. Nós estamos constantemente buscando uma santidade diante do Senhor. Queremos melhorar diante do Senhor a cada instante, a cada dia. Demonstrarmos ao Senhor que somos servos fiéis, que somos servos que queremos trabalhar e fazer um trabalho com excelência diante dele. E queremos, e estudamos, buscamos, pesquisamos, buscamos em livros para fazermos o melhor para o reino do Senhor. Vamos em algum outro treinamento para observar, para trazer para dentro do nosso ministério, para fazermos o melhor. Porque existe esta janela para bens pessoais e um bem também para dentro do reino do Senhor. Então, dentro dessa primeira visão aí, ande em santidade diante do Senhor, no versículo 2 e o versículo 3, que está nesse próximo slide, nos diz assim: e fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo eles os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Observe que ali no início parece em negrito aquelas letras, e fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados. É impressionante que mesmo quando nós somos servos do Senhor, mesmo quando nós erramos, ou uma pessoa erra, o Senhor Deus, mesmo assim, Ele mantém a sua infinita misericórdia. Ele mantém a sua misericórdia. Deus, Ele não fala assim, vou exterminar com todo mundo, vou acabar com todo mundo porque alguém dentro daquela família errou. Ele não extermina com toda a família. E aqui nós observamos que o rei Jeroboão, ele levou o povo de Israel para um outro caminho. Embora fosse um rei de Israel, mas levou o povo de Israel para um outro caminho. Fez com que o povo de Israel errasse. Fez com que o povo de Israel adorasse um outro Deus. Fez com que o povo de Israel construísse postes ídolos ou ídolos para poder adorar. Então o pessoal, o povo de Deus, ele desde a saída ali do Egito, quando Moisés subiu, que Deus quis conversar, falar com Moisés, entregar as tábuas da lei, quando Moisés estava descendo, o povo já estava assim, querendo para si um Deus, adorar algo físico, não espiritual. Então já começa lá atrás. Então o povo do nosso Deus, que somos nós, né? O povo sempre teve assim um pouco, em alguns momentos, distante do Senhor, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, sempre nos traz de volta, sempre trouxe Israel de volta. Falou que Israel estaria 7 anos no cativeiro, depois de 7 anos trouxe Israel de volta. Israel ficou 40 anos, falamos na semana passada sobre isso. Então trouxe Israel de volta. Mas quando tão logo morria um juiz, o povo voltava novamente para um outro juiz que se levantava, que não era temente ao Senhor, e fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria. Longo tempo. Poderia falar assim, e manteve para sempre. Mas não manteve para sempre, por um longo tempo. E aquela velha história, às vezes passa de pai para filho, o filho faz alguma coisa errada, alguma coisa que desagrada, mas
O filho geralmente, muitos filhos geralmente seguem o caminho dos pais. Se o pai faz alguma coisa boa, o filho vai seguir aquela coisa boa. Se o pai fizer alguma coisa ruim, a tendência é o filho seguir o pai. Vamos pegar aqui um exemplo claríssimo. Se o pai fala assim, um pai evangélico fala assim: hoje não vou à igreja, hoje eu não vou à igreja. O filho, com uma certa idade, pode falar assim: também não vou ficar com meu pai. Se a esposa não vem à igreja, a filha ou o filho pode dizer assim: também não vou ficar com a minha mãe. Vou ficar com a minha mãe. Então os filhos copiam muito aquilo que nós fazemos. Então por isso existe uma grande responsabilidade da nossa parte em procurar mostrar, sabe, não ser assim um super pai espiritual, uma super mãe espiritual, mas viver em conformidade com a palavra do Senhor na medida do possível. E aqui nós vemos que foi passando de pai para filho, saiu um rei, entrou um filho, saiu outro rei, saiu Joacás, entrou Joás. Então, de pai para filho, sempre fazendo as mesmas coisas. Por quê? Devido ao péssimo exemplo que o pai estava dando. Ok, nesse segundo slide nos fala a respeito. Interessante que Joacás, ele fez algumas mudanças. Ele mudou os símbolos da religião de Israel. Ok? Joacás mudou os símbolos da religião de Israel. Também o lugar de adoração do povo de Deus, ele também mudou, ele também esteve mudando. Mudou também a situação do sacerdócio, que até então os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Agora não, agora era a nível de dinheiro. Agora já era a nível de dinheiro, era uma coisa mais a nível de corrupção e de politicagem. Então mudou, só era da tribo, né, dos levitas, somente os levitas. Agora não, agora já começou a mudar. Então ele foi mudando isso tudo. As datas das festas, a data das festas, por exemplo, a festa dos tabernáculos, era no 7º mês, no calendário judaico. Ele mudou para o 8º mês. Então ele foi mudando muitas coisas e fez com que o povo de Israel aceitasse todos os erros. E nós sabemos que eu gosto muito de fazer citação de alguns livros, os irmãos devem ter lido esse livro, chamado A Rã na Chaleira. Na medida que você coloca a rã dentro de uma chaleira com água fria, se você botar a rã na chaleira com água quente, ela vai pular rápido. Mas se você colocar a rã dentro de uma chaleira com água fria e botar a chaleira no fogo, ela vai ficando ali, vai ficando a temperatura agradável, vai esquentando, até que ela morre. Então existe um livro com este nome, A Rã na Chaleira. Então às vezes também acontece com o ser humano. Nós vamos acostumando e acabamos nos acostumando a viver daquela forma e de uma forma errada diante dos olhos do Senhor. E justamente isso que estava acontecendo ali com o povo de Israel. Primeiro ele mudou os símbolos da religião de Israel. Quais eram os símbolos? O altar do holocausto e o templo de Jerusalém. Ele mudou, Joacás mudou também o lugar de adoração do povo de Deus. Ele mudou também o sacerdócio, ele mudou também a data das festas, que era no 7º mês, ele mudou para o 8º mês. E o povo se acomodou. O povo foi acomodando. Eu li um dia desse no noticiário não, no Zap, alguém postou lá no Face, o seguinte: podem até fechar a igreja, mas nós vamos continuar orando dentro de casa. Aí acostuma a ficar orando dentro de casa, acostuma. Quando a igreja reabre, continua orando em casa. Porque para algumas pessoas tanto faz estar orando em casa como estar aqui no santuário cultuando a Deus. A pessoa acostuma. E quando você vai conversar com essas pessoas falam assim: não,
É a mesma coisa eu ficar em casa adorando a Deus e estar lá junto com os irmãos. Eu estou adorando da mesma forma dentro de casa. Não está adorando da mesma forma. Você pode até estar adorando, mas Deus reservou um lugar exclusivo para o seu povo adorar, para estarmos juntos em comunhão adorando o nome dele. Dentro desse segundo ponto, nós podemos ver: jamais volte às práticas do pecado do passado. Jamais volte às práticas do pecado do passado. O que nós podemos ver dentro desse versículo 4 e o versículo de número 6? Nos fala assim: então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. Olha só, Deus ficou compadecido pela forma que o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel e eles escaparam do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive, a coluna sagrada permanecia em pé em Samaria. Quando nós vimos aqui, jamais volte às práticas do pecado do passado, uma coisa é a pessoa errar. A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Nós sabemos perfeitamente disso. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas às vezes as pessoas se acostumam com o erro e voltam a praticar aquelas coisas que cometiam antes. O ideal é, quando entra numa situação igual a esta, falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Mesmo que seja por demais difícil deixar de lado alguns hábitos, alguns pensamentos, né? Algumas palavras, mas pedir misericórdia do Senhor e falar: Senhor, eu não quero continuar deste jeito. Não quero continuar deste jeito. Uma ocasião um irmão me procurou aqui na igreja, sem mencionar nomes, já até contei isso com ele presente, ele me autorizou, e ele falou assim: pastor, eu estou me livrando do gato lá em casa. Eu tinha gato na minha casa, mas após um crescimento, após estar ouvindo a mensagem, após estar lendo a palavra de Deus, eu consegui tirar, pastor, que na minha casa eu tinha gato em tudo, tinha gato na água, embora gato não goste de água, né? Mas tinha gato na água, tinha gato na luz, gato em tudo. Então, quando nós pegamos aqui esse texto, fala assim: mas continuaram a praticar os pecados da dinastia de Jeroboão. Deus livrou aquele povo, Deus levantou alguém para tirar o povo da opressão da Síria. Mas só que agora o povo voltou a fazer a mesma coisa. Às vezes, é porque o nosso Deus é rico em misericórdia, irmãos. E não é à toa que ele diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos todos os dias. Nosso Deus é rico em misericórdia. Mas imagine você fala para alguém para não fazer algo, principalmente quem é dono de estabelecimento, fala para o funcionário: olha, não faça isso. Amanhã um funcionário faz a mesma coisa. Ou então quem é chefe num setor fala: olha, não faça isso para o seu subordinado ou subalterno, não faça isso. E ele no outro dia faz a mesma coisa, vai fazendo sempre a mesma coisa, chega um ponto que você perde a paciência. Ou você é demitido por justa causa, ou você leva uma punição. E às vezes o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite que alguma coisa de errado que nós estejamos fazendo, mas na esperança de nos retratarmos diante dele. Então o texto nos fala: então Jeoacás buscou o favor do Senhor, mesmo errado, ele buscou o favor do Senhor e este o ouviu. Então, se Deus ouviu, se eu pedir perdão ao Senhor pelo meu erro, se Deus me perdoou, eu devo assim: muito obrigado, Senhor, porque tu me perdoaste.
Mas só que quando nós continuamos a fazer a leitura desse texto, nos fala, mas continuaram a praticar. E mais embaixo, permanecendo neles. Permanecendo neles. Aí onde vem as mãos do Senhor sobre a vida de algumas pessoas, e as pessoas às vezes não entendem o porquê estão passando por algumas necessidades ou por devidas necessidades. No versículo de número 7, nesse próximo slide, nos diz assim: nada havia sobrado do exército de Jeoacás, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído o restante, reduzindo-o a pó. Isso em virtude de quê? Da teimosia. Quantas pessoas estão envolvidas no erro, mas querem permanecer no erro, e aí o Senhor Deus vai e dá aquele puxãozinho de orelha para a pessoa poder voltar assim ao primeiro amor, voltar às suas atividades normais. Para abrir a janela de Deus e receber a visão, nesse outro slide diz: deixe os pecados dos seus pais para trás. Deixe os pecados dos seus pais para trás. Quantos de nós aqui não viemos de uma família evangélica? Quantos de nós? Quantos de nós? Eu não sei quantos aqui já nasceram num berço evangélico. Eu não posso utilizar a expressão nasceram na igreja, porque a igreja não é maternidade. Não é maternidade, mas quantos se tornaram uma nova criatura e cresceram dentro da igreja? Então deixe os pecados dos seus pais para trás. De repente nós temos aqui membros da igreja que os pais não são evangélicos. Mas não é só porque o meu pai não é evangélico que eu tenho que seguir os costumes do meu pai, que eu tenho que seguir, sabe, as tradições do meu pai. Não, porque a nossa família é desta tradição, a nossa família segue neste ritmo, a nossa família, ela sempre, ninguém nunca quebrou essa hierarquia. Nós sempre vivemos nesta situação. Ai de mim se eu tivesse que seguir a religião da minha mãe, da minha avó, antes deles se converterem. Eu tivesse que seguir. Mas graças a Deus, Deus foi quebrando, quebrou aqui, quebrou ali, foi quebrantando as pessoas, e graças a Deus todos mudaram. Mas era daquela coisa pesada mesmo. Então quando esse ponto vem nos falando, deixa os pecados dos seus pais para trás, não é abandonar os pais, mas nós temos a liberdade de escolha. Enquanto nós somos novos, igual eu era bem junior ainda, eu tinha que seguir os meus pais. Os meus pais iam, eu tinha que seguir, eu não poderia ficar sozinho em casa. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui conseguindo, assim, não vou dizer uma autoindependência, porque eu estava debaixo do mesmo teto, mas eu já tinha minhas escolhas. Eu já poderia ser levado a estes lugares, porém com uma outra mentalidade. Então quando vem falando aqui, deixa os pecados dos seus pais para trás, todos esses reis aqui, todos esses filhos dos reis, eles seguiram o que seus pais estavam fazendo. Eles seguiam o que os pais estavam fazendo. No número 10 e o versículo número 11 nos fala: no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Pai, olha só, é lógico que quem mantém a casa é o Senhor. Isso um filho evangélico, numa conversa, num diálogo com o pai, e todo pai,
às vezes ele para ouvir o filho, para ouvir o filho, pode falar: olha, é o Senhor que custeia a casa, é o Senhor que é o chefe da casa, mas isso aí não é uma coisa boa. Ter gatunete, ter gato na água, gato na luz. Só imagine se de repente a Light bate aqui em casa, vai pagar uma multa muito alta a nível de água, a nível de luz, e a SEDAI a nível de água, se for descoberto esse gato. Se for a nível de polícia, a polícia vai ver também a nível de gatunete, e está arriscado o senhor se comprometer também. Então, uma conversa assim amigável, nós podemos ter com os nossos pais. De repente ele pode até falar: não se mete nisso, porque é um problema meu, o que acontecer vai acontecer comigo. Mas só que acontecendo alguma coisa com ele, os filhos vão sofrer também. Os filhos irão sofrer. Então nós, quando olhamos esse número 3, quando fala a respeito, deixa os pecados dos seus pais para trás, você não precisa seguir aquela linha, você pode fazer a diferença. Podemos fazer a diferença. Podemos virar a página, podemos pegar como se fosse um livro, pegar um outro livro, ou um outro livro daquela enciclopédia. Podemos pegar um outro livro. Dentro desta quarta parte agora, nos fala o seguinte: receba e viva sua paternidade espiritual. No versículo de número 14, o rei falou o seguinte: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E ainda no versículo de número 15 e 17, até o 17, nos fala assim: Eliseu lhe disse: traga um arco, algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta flecha, ou melhor, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Então, quando nós começamos a observar aqui nesse número 4, receba e viva a sua paternidade espiritual. É muito difícil hoje nós entendermos essa expressão paternidade espiritual. É muito difícil. Paternidade espiritual. Porque nos sentimos às vezes como guardiões da palavra, aqueles que são detentores da palavra. E eu não preciso de um pai espiritual, eu não preciso de uma mãe espiritual, eu não preciso. Existem igrejas, os irmãos podem até estranhar, que membros chamam o seu pastor de pai. Eu conheço igreja, e alguns irmãos devem conhecer também. Chama o pastor de pai. Só não toma benção, mas chama o pastor de pai, porque é um pai espiritual. Eu conheço uma igreja, e os irmãos devem conhecer também, que chama o pastor de pai. Então, quando nós começamos a observar essa situação aqui, receba e viva a sua paternidade espiritual. De repente, lógico, sabemos que o nosso Deus é o nosso pai por excelência. Nosso pai por excelência. O seu pastor pode ser o seu pai espiritual. Uma pessoa, um membro da igreja pode ser o seu pai espiritual. É porque nos acostumamos àquela ideia de Paulo e Timóteo, filho na fé de Timóteo. Achamos bonito só ali, filhos na fé. Mas quando nós trazemos para a nossa realidade, é muito difícil nós entendermos e se aceitarmos essa ideia de ter alguém dando uma cobertura espiritual a cada um de nós. E cada um de nós precisamos de alguém que nos acompanhe, mas alguém que nos acompanhe de perto. De perto. Quando era jovem, eu gostava muito de ouvir Billy Graham. Mas como que Billy Graham poderia ser meu pai espiritual se ele não estava perto? E a presença paterna, falei ainda há pouco, é por demais importante. É por demais importante. Quando você precisa de um abraço, aquele pai vai e te abraça.
Quando você precisa de um ombro, aquele pai te empresta um ombro. Mas quando eu escolho alguém bastante bem longe, como que aquela pessoa vai ser um pai espiritual para mim? De repente, você pode até conseguir em ligar para esta pessoa e essa pessoa te orientar. De repente, o que é muito difícil. Mas se você tem dentro da igreja um irmão que pode ser o teu pai espiritual, aí fala assim, não, mas eu já tenho 70 anos de idade, para conseguir um pai espiritual tem que ter 90, ele tem que ter 90. Não se trata do fator idade, mas do fator maturidade. E prestação de conta é algo também que é muito difícil para nós. Desculpe o pronome, mas é muito difícil para nós prestarmos conta de sentar com alguém e falar assim, olha, essa semana eu fiz algo que desagradou ao Senhor. Mas para que isso ocorra, para que você abra o seu coração com alguém, é necessário que você já tenha comido 3 quilos de sal. E para comer 3 quilos de sal, você sabe que demora. Então, ainda mais se você for hipertenso, né? Então, é uma confiança que você precisa ter naquela pessoa, para você poder abrir o seu coração. Então, quando nós vemos nessa situação, receba e viva a sua paternidade espiritual. Precisamos voltar aos tempos bíblicos, precisamos voltar para a Bíblia, não aos tempos bíblicos, voltar para a Bíblia, para termos esta ideia de paternidade espiritual. Ninguém aqui nasceu assim por um acaso. Todos nós temos um pai ou uma mãe. Todos nós, mesmo aqueles que saíram de casa cedo, mesmo aqueles que o pai abandonou a esposa e o filho quando a mãe ainda estava grávida, mas aquela criança tem um pai. Mas só que na vida espiritual é muito difícil. E nesse texto que nós acabamos de ler, Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, ele disse, olha só, não deixou que o rei pegasse o arco e a flecha e esticasse pela janela em direção à Síria, mas ele segurou nas mãos do rei, dando um sentido de segurança, uma segurança maior. E a paternidade espiritual nos leva a isso, a uma segurança. Quando você tem um filho assim pequeno, os irmãos que têm filhos aqui pequenos, os filhos estão no colo, e alguém fala assim, vem no colo da tia, o que de imediato elas fazem? Elas viram as costas, agarra no pescoço, agarra no pescoço dos pais, vira as costas, agarra no pescoço dos pais. Por quê? Porque elas sabem que ali ela tem segurança, e é justamente isso que nós precisamos. E no finalzinho desse versículo nos diz, esta é a flecha da vitória do Senhor. Então olha só o que o pai espiritual estava falando para aquele rei que estava errando constantemente. Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Então a janela estava aberta, ele mandou, abra a janela, agora aponte esta flecha em direção à Síria. E segurou na mão do rei, lança a flecha. E ele lançou a flecha. Mesmo estando errado, ele permitiu que Eliseu, que aquele homem de Deus o orientasse, permitiu que aquele homem de Deus estivesse segurando pelas mãos e conduzindo o que ele deveria fazer, ou auxiliando naquilo que ele deveria fazer. No número 5 nos diz assim, veja e haja com compaixão até o fim. Veja e haja com compaixão até o fim, que nos fala no versículo de número 18. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O que podemos entender aqui? O que a Bíblia nos fala quando nós lemos aqui a partir deste capítulo? O que nós podemos entender aqui? Porque quanto mais ele cravasse a flecha no chão,
maior seria as vitórias sobre a Síria. E o Senhor Deus abre janelas, abre oportunidades para nós. Lembra daquela situação, daquela viúva que o próprio profeta falou assim: olha, traga jarros para que eu possa encher de azeite. Aí foi enchendo de azeite, foi enchendo de azeite, enchendo de azeite, enchendo de azeite, mas chegou um momento que ela falou assim: ó, acabou o vasilhame. Se acabou o vasilhame, também parou o azeite. Também parou o azeite. Aqui também, nesta situação, Eliseu mandou que ele lançasse as flechas no chão. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Não falou para golpear 3 vezes. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. 3 vezes e parou. Então existem oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós, e por dar essa oportunidade a cada um de nós, às vezes nós paramos diante daquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Nós agimos assim com pouca fé. Não, isso aqui já está o suficiente, isso aqui já está bom para mim, isso aqui já faz com que eu me sinta à vontade, isso aqui já me faz com que eu viva bem, isso aqui já é o suficiente para mim. Quando o Senhor tem muito mais para cada um de nós, muito mais para cada um de nós. E ele colocou aquela flecha, somente bateu com aquela flecha no chão, somente 3 vezes. Somente 3 vezes. E poderia bater muito mais. E essas 3 vezes que ele golpeou o chão, ou com a flecha no chão, foram apenas 3 vezes que ele conseguiu vencer a Síria. Apenas 3 vezes que ele conseguiu vencer a Síria. Poderia ter vencido muito mais, mas ele conseguiu apenas 3 vezes. Eu lembro que teve uma esposa de um pastor, esse pastor ainda é vivo, e ela estava fazendo uma caminhada, e ela já estava cansada, lá em Nova Iguaçu, já estava cansada, e ela falou assim para Deus: ah, Senhor, tão bom que passasse um membro da igreja por aqui. Aí quando ela acabou de falar, tão bom se passasse um membro da igreja por aqui, passou um membro da igreja. Passou um membro da igreja. Ela não foi mais específica: Senhor, estou cansada, envie um servo teu para me ajudar, porque eu não consigo mais fazer essa caminhada. Eu não vou falar o nome do pastor, porque está sendo gravado, e eu conheço o pastor ainda é vivo, mas ela passou por esta situação: Senhor, tão bom que se aparecesse um servo teu por aqui agora. E apareceu um servo e passou direto, e ela continuou caminhando e cansada. Então nessa situação aqui do rei de Israel, ele golpeou apenas 3 vezes o chão, quando era para lhe golpear muitas mais vezes ali aquele chão, porque a vitória seria, ele ia vencer o rei da Síria, 1ª vez, 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez, 7ª vez, 8 vezes, não sei quantas vezes ele estivesse golpeando o chão com as flechas, ele estaria vencendo o rei da Síria. Então logo venceu essas 3 situações, a Síria voltou a atacar Israel. Então quando nós olhamos esta situação aqui, nós vemos que 90% de água não enche um copo. 90% de água não enche um copo. Um copo ele está cheio quando ele chega no topo. O que adianta você ter um Deus se não o obedecer? O profeta não falou: olha, golpeie o chão 3 vezes. Mas de que adianta você ter um Deus e não obedecer? O que adianta ter pastor e não ouvir suas orientações e praticar? Porque a grande verdade é a seguinte: que muitas pessoas chegam no gabinete pastoral para dar informação, para informar uma decisão que já tomou. Só para informar a decisão que já tomou. Não chega no gabinete e fala: pastor, estou com uma dúvida, pastor, estou precisando de uma orientação. Estou falando em algumas situações, não estou falando em todas as situações.
Não estou falando em todas as situações, mas muitas pessoas chegam no gabinete para colocar uma decisão que já tomou. Se chega para me informar uma decisão que já tomou, não sou eu que vou falar assim, olha, está errado, mude, porque o pessoal só vem me informar, não vem pedir uma opinião. E eu estaria assim, até interferindo na vida da pessoa, você falar assim, não faz isso, faz dessa outra forma. A pessoa não foi ali para aquilo, para pedir uma decisão, ela foi para informar. Então, às vezes, o que adianta ter pastor e não ouvir as suas orientações e praticar? Devido à autossuficiência. Eu sou autossuficiente. E dificilmente um membro de igreja ou alguns membros de igreja só tem um pastor. Com o advento da tecnologia, nós temos vários pastores. Nós seguimos vários pastores. E às vezes eu valorizo e dou atenção maior a um pastor de fora do que o próprio pastor da minha igreja. Não vai aqui nenhuma reclamação, entendam, por gentileza, entendam. Mas eu creio que em busca de um pai espiritual, de repente esse pastor que você busca lá fora, ele não vai lhe dar uma cobertura de emprestar o ombro quando você precisar chorar. Falece alguém da família, ele não vai lá no funeral da sua família, no sepultamento da sua família. Ele não vai. Então, queridos, nessa quinta situação aqui que nós acabamos de ler, veja e haja com compaixão até o fim. Então, quando Eliseu falou para ele tocar o chão com a flecha, não era para golpear somente 3 vezes. Ele golpeou 3 vezes e parou. Em sexto lugar, nós vemos aí, lance todas as suas flechas pela janela que Deus te abrir. Lance todas as flechas. Deus está me dando oportunidade, então eu estou indo embora, estou indo. Todas as flechas. Tem irmãos que têm assim, uma facilidade incrível para passar em concurso ou em concursos. Então, cada vez que abrir um concurso, vá em frente, faz aquele concurso, presta aquele concurso, sabe? Se você não tem dinheiro para pagar ali uma inscrição, peça a alguém, mas faça. Vai em frente. Então, lance todas as suas flechas pela janela que Deus te abrir. Não fique limitado, não, eu quero isso, eu só quero isso, só vou fazer se for isso, eu não vou fazer se não for isso, eu só quero. Lance todas as suas flechas pela janela que Deus te abrir. Lance todas as flechas. Então, quando nós começamos a observar aqui, lance todas as suas flechas pela janela que Deus te abrir, eu preciso avançar cada vez mais. E no versículo de número 19, nos diz assim: o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Somente 3 vezes. Se ele tivesse golpeado o chão 5, 6 vezes, o texto nos fala assim: então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. E a Síria voltou contra o povo de Israel, após essa terceira investida dele. E era para ele ter continuado a colocar aquela flecha no chão, ou enfincar aquela flecha no chão. Então, queridos, às vezes nos damos por satisfeito com poucas coisas. A igreja ali em Bom Pastor, vamos fazer um serviço, vamos fazer um feijão com arroz, porque é bom, é Jardim Bom Pastor. Uma pista que dá direto para o Gogó, então, sabe, vamos levar um trabalho ali, porque onde nós estamos, o local onde a igreja está inserida, não requer um crescimento, um trabalho com excelência. Não requer um trabalho com excelência. Esse poderia ser o pensamento de muitas pessoas, ou de várias pessoas, mas, para a honra e glória do nosso Deus, esta não é a visão dos membros desta igreja.
Nós queremos que a igreja avance cada vez mais. Mas o avançar não apenas em números, mas crescer em sabedoria, em prestação de serviço para a comunidade a nível espiritual, mostrar o porquê da existência dessa igreja nesta localidade. Alguém poderia dizer, vamos supor que de repente alguém falasse assim, ó, nós vamos destruir a igreja e vamos construir ali uma loja ou construir um prédio. Será que alguém iria lembrar e falar assim, poxa, aquela igreja, que falta faz aquela igreja? Aquela igreja fazia um diferencial neste bairro. Ou apenas as pessoas vão falar assim, ainda bem que tiraram aquela igreja de lá. Ainda bem que tiraram aquela igreja de lá. E construíram um prédio. Então, nós precisamos observar, sabe, lance todas as suas flechas pela janela que Deus te abriu. Então, quanto mais nós nos colocarmos à disposição de Deus para que essa igreja cresça em todos os sentidos, que o Espírito Santo de Deus haja e tenha uma liberdade para agir dentro desta igreja, que Deus possa agir também livremente dentro desta igreja, nós temos que fazer isso, não podemos ficar engessados. Está bom assim, não precisa mudar. Mudar para quê? Não precisa mudar. Precisamos sim, precisamos mudar, precisamos crescer. Crescer cada vez mais. Não crescer na beleza estética, mas crescer principalmente na área espiritual. Para que possamos fazer a diferença na vida daqueles que estão lá fora, porque eles precisam de nós. Estão na dependência de nós. O mundo está quase que caído. E eles precisam de nós. Tanto é que a igreja está incomodando alguns setores. Tanto é que muitos estão querendo acabar com a igreja, fechar a igreja. Mas não adianta. Gamaliel, certa feita, falou o seguinte: olha, se é Deus que levantou, homem nenhum vai conseguir acabar. Se Deus levantou, homem nenhum vai conseguir acabar. Por mais que queiram, a porta do inferno nunca vai vencer a igreja. Nunca. Mas para que isso não ocorra, é necessário que a cada dia nos coloquemos à disposição do Senhor. Partindo praticamente para o final, lance todas as suas flechas pela janela que Deus te abrir. Já falamos e lemos o versículo de número 19. E o número 7, honre e valorize as pessoas de Deus em vida. Versículo 20 e 21 nos fala assim: então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Então o que nós lemos anteriormente? Honre e valorize as pessoas de Deus em vida. Eliseu, ele tinha assim, tanto poder dado por Deus, que mesmo depois de morto, ele continuava fazendo milagre. Ele estava morto e mataram o homem e jogaram dentro do túmulo. Quando aquele homem encostou no corpo de Eliseu, voltou a viver. E as pessoas às vezes não valorizam, enquanto estão uma pessoa tão próxima a nós, que nos orienta, nós não valorizamos. O que adianta? É lógico que é uma tradição, mas o que adianta você levar flores para o defunto? É uma tradição você colocar flor, né? Cobrir o corpo de um defunto com flores. Mas o que adianta cobrir? O defunto vai receber aquelas flores? Oh, que bonito, me deram flores. Dê flores em vida. Compre alguma coisa
de importante enquanto aquela pessoa está viva. Depois que a pessoa morre, bota saudades eternas. Mãe, pai, enquanto a senhora está viva, enquanto o senhor está vivo, vocês sempre terão o lugar do meu coração. Está aqui, eu estou comprando esse presente para a senhora, um presente para a senhora. Não precisa ser aquele presente caro, dependendo da sua situação econômica, socioeconômica, mas demonstre uma valorização pelos seus pais. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Vamos valorizar as pessoas. Hoje em dia as pessoas são descartáveis. Elas são úteis enquanto nos servem. Infelizmente é assim. Principalmente na área de trabalho. Quem trabalha sabe perfeitamente. Enquanto você está em pleno vigor físico, teu chefe está ali contigo. Em algumas empresas. Mas tão logo você fica enfermo, consegue uma licença, e essa licença se prorroga, de repente, quando você voltar, fica mais uma semana e reclama ainda que está sentindo dores, de repente você é demitido. Então vamos valorizar as pessoas enquanto estão vivas. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Quanto que Davi fez pelo aquele povo? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, no caso morreu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Precisamos dar honra às pessoas enquanto elas estão vivas, principalmente os nossos. Vamos tratar aqui dos nossos pais, fechando em 2 Timóteo 2,12 nos diz desta forma: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Então, irmãos, uma das coisas que nós precisamos fazer, e fechando essa série de mensagens hoje, janelas de Deus. A janela que Deus tem para cada um de nós. Não desperdice essas janelas de Deus para uma nova visão. Deus te deu uma oportunidade, vá em frente. Deus está te dando condições, vá em frente. Não pare no meio do caminho, não pare. A nível até de membresia da igreja. Eu não fui chamado para fazer nada na igreja. Meu negócio é ficar sentado no banco. Não existe essa ideia de ficar sentado no banco. Sempre falei e vou continuar falando aqui. Crente titular não fica no banco. Crente titular não fica no banco. E todos nós somos titulares. Deus não chamou ninguém para ficar no banco. Ele quer que você se engaje no reino dele, no exército dele, para fazer alguma coisa. Amém, irmãos?